Fala galera do Pidemol, está começando mais um programa e é o nosso primeiro de 2022. E agora? 2022? Nem sabia que o Pidemol ia sobreviver até 2022. Também não, mas já estamos em ritmo de carnaval. Não, ainda falta muito carnaval. Em ritmo de pandemia sem carnaval. É isso aí. É isso aí, a gente não sabe se vai ter carnaval ou não e tá tudo aí pra cima e pra O que baixo. a gente sabe é o quê? Vamos Que ver. tá calor pra cacete em janeiro. O verão veio com tudo. E Com o verão... O que vem? Aline Riscado? Não. Chuvas. E com as chuvas... O que vem? É enchentes. E com a enchente vem o quê? Alagamento. E com o alagamento vem o quê? Abertura do programa. Abertura do programa. Então Solta a a vinheta! vinheta. Rodou a vinheta. Gente, vamos lá. Hoje nós vamos... Assim, o Rio de Janeiro é um dos estados do Brasil, estado, cidade, né? Tudo vem sofrendo, mas na verdade no Brasil inteiro esse problema de chuva vem assolando o Brasil com enchente. Chuva nem sempre é problema, porque como eu estava falando aqui antes De começar o vídeo. de começar o vídeo, o Nordeste clama por chuva. Então chuva não é problema. O problema é a desregulação das chuvas. Pro A Nordeste, quantidade, né? A quantidade pro de chuva Nordeste não é um problema, ao contrário, é uma solução. Chover num volume maior no lugar onde... que não devia. Mas Não aí devia. nós vamos fazer uma breve explicação aqui durante a conversa, mas para a conversa não ficar uma conversa muito técnica, vamos começar com uma rodada de perguntas, assim, tipo, o que você acha que causa... Bom, foi pro Eric, assim, eu olhei, apontei e atirei. Tô O diretamente. que você acha que causa uma coisa que contribui para as enchentes? Eu acho que também depende, né, obviamente, dos bueiros, né, do saneamento ali das ruas. Escoamento da água. Escoamento da água, exatamente, que é o grande, que eu vejo como um grande problema. Porque assim, a gente sofre com isso. Às vezes muito lixo na rua leva os bueiros a entupir, isso impede que a água vai escoar a água, né, impede isso acontecer. E também pelo fato, às vezes, de lugares estratégicos, faltar um bueiro aqui, faltar um bueiro ali, Então, coisas desse tipo. uma resposta que está um pouco mais técnica para isso aí. Mas essa, Não, foi a minha... tá no caminho. Isso é um problema. A gente já tem um sistema precário de água pluvial, de escoamento de água pluvial, assim como saneamento, essas coisas todas. A gente tem sistema precário hoje no Brasil. Algumas cidades têm sistemas melhores. Mas, por exemplo, o lixo, ele é um contribuinte para a diminuição da vazão. O que é isso? Você tem um tubo lá que a gente fala... A gente tem um ralo na nossa casa. Aquele ralo, ele tem vários tamanhos, que fala 100, 200, isso é o volume. É o ralão, o ralinho. Então você sabe que aquele ralo, ele passa uma quantidade de água. Né? Isso deixando bem simples para todo mundo entender. Se você começa a jogar lixo, a quantidade de água que vai passar ali vai diminuir. Isso é Fato, né? é uma conta facinho de fazer. Você tem um buraco assim que passa um tanto de água, Você vai gargalo, você vai começar a fechar. fechar o gargalo. E aí, por mais que você tenha uma cidade que possa ter um sistema de escoamento de água de chuva bem feito, com o lixo urbano, esse lixo de papel, essa coisa toda, a gente tem uma diminuição da vazão desse escoamento, e aí o que acontece? Alagamento. Então, esse é um dos primeiros... Queria Eu vou precisar falar que eu sou engenheiro florestal? Pra começar o ano, porra. Para começar o Pra primeiro programa, começar falando o de um ano. assunto que eu até entendo Mais ou menos. bastante. Vamos lá. Ano novo, vida velha. Ano novo, vida velha. Vê Mas nos comentários. Aproveitar, assim, porque você falou que isso é uma coisa que acontece em muitas cidades do Brasil, além do Rio de Janeiro. Isso. E você vê, eu entendo que isso não é um problema só, às vezes, de bairros mais pobres. Porque a gente entende que, às vezes, bairros mais pobres tem um problema disso e tal. Mas a gente vê hoje, no Rio de Janeiro, bairros como o Barra da Tijuca, Recreio, que teoricamente são bairros que possuem gente com status um pouco de grana, sofrem com problemas de alagamento grandes também. Na Sim. minha ignorância, pelo que eu já li sobre, pelo que eu andei lendo, que eu fui pesquisando, eu acho que a gente briga também contra a topografia do Rio de Janeiro. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro. E os lugares também, a gente vê muito aqui agora no final do ano, ali em dezembro, sofreu muito. A gente vê localidades da Bahia, de Minas Gerais, que sofreram muito com isso. Geralmente, a topografia do lugar
ajuda muito Você isso a diz o quê? acontecer. Sentido de Por deslizamento, exemplo, né? não só de deslizamento, mas assim, eu falo muito assim, as pessoas perguntam e eu falo muito assim, vamos supor, o cara sabe que na encosta ali de São Conrado, desde você vai numa biblioteca aí você pega recortes de jornais lá de trás e você vê que ali sempre foi escoamento de água. Aí o cara vai, faz uma obra e constrói uma autoestrada ali beirando a encosta. Então você acha que que por acaso aquela encosta toda ali não vai descer ali só porque você construiu uma... Vamos lá. Entendeu? Então, vamos tentar esclarecer esse ponto aqui. Hoje eu tô de... É a força da Hoje, natureza. hoje eu tô técnico porque é uma coisa que eu mexo na vida e tô de especialista hoje, né? Hoje o nosso especialista... Hoje o nosso especialista sou eu mesmo. Fábio Nareba, né? Fábio Fonseca. Fábio Fonseca, obrigado. Cara, o relevo faz parte da conta, mas ele em si não é o problema. Mas o relevo, ele é considerado na conta. Mais alguém quer chutar aí o que pode... Lucas, vai a pena. Alguma coisa que você acha que pode Chuta aí. influenciar nessa dinâmica de chuva, Alagamentos, enchentes. alagamento? Eu pego um pouco do que o Eric falou, né? Agregado a questão do escoamento, que consequentemente tem a questão do lixo, né? Mas também depende muito do lugar, né? Porque eu vejo que, às vezes, no Rio de Janeiro, como faz muito calor, o fluxo de água, às vezes, é bem maior do que os outros lugares. Vamos chegar aí também. Bom, vamos primeiro... No final das contas, ninguém é burro. Todo mundo sabe. Não, sabe um pouquinho, todo né? mundo tá na coisa. Ó, a gente tem um problema aí de capacidade, como eu falei, dimensionamento. Se você, mesmo vamos supor, se você tiver um sistema de escoamento de água pluvial que comporta X litros por segundo e chover 2x litros, não vai ter jeito. Vai dar merda. Vai dar merda. Fora que o escoamento da cidade do Rio de Janeiro vai pra onde? Baía de Guanabara. Não tem jeito. Então, tipo assim, se você dobrar a quantidade de água Teoricamente é suportado, que é suportado, vai dar merda. Não vai dar- isso tô desconsiderando lixo, que aí o lixo ainda diminui Então, mais. assim, esclarecer pro público que a gente, assim, nós somos aqui do Rio de Janeiro. Pessoal aqui do Rio de Janeiro, aqui em alguns lugares, como vocês não devem conhecer, mas só por televisão, assim, tem uns lugares como a Tijuca, por exemplo, como a Praça da Bandeira, o pessoal já fez aqueles poções maiores, aquelas cisternas maiores para que a água da chuva caia. E mas acumule. mas mesmo assim, mesmo com toda aquela reserva, a Praça da Bandeira continua. Não alaga tanto quanto antigamente, mas quando o volume de chuva é muito grande. Ó, um fator em relação aí, que acho que foi o Lucas que falou, tem um tanto a ver também, a dinâmica da chuva tem um tanto a ver com as mudanças climáticas também. Então, como fenômenos como El Niño, furacões que já estão começando a chegar próximo ao Brasil, que o Brasil é um lugar que nem sofre tanto com esse tipo de coisa, mas tornados, algumas coisas ainda são marinhos, assim, não sou especialista nessa parte meteorológica, mas sei que isso muda a dinâmica e aí é uma coisa, é global esse problema, aí tem a ver com as mudanças climáticas, é global, que começa a alterar alguns regimes, regime de chuva, que normalmente, se você tem vamos dizer assim, uma questão mais equilibrada, que a gente está ficando fora disso, você teria chuvas mais, por exemplo, períodos de chuvas que a gente já sabe, dezembro, verão é período de chuva. Então você vai ter chuvas ali, sempre vai acontecer, as chuvas de verão que são a que a gente chama de pancada, que é quando chove muito e rápido e no fim volta da o tarde, sol. né? Então, só que a questão climática global pode interferir em alguns fenômenos que aí, como eu falei, uma pessoa que tem de meteorologia vai explicar melhor, mas isso influencia no regime de chuva. O que é isso? Quando chove, o quanto chove, entendeu? Se você Porque esse lance de o quanto chove, por exemplo, é muito comum a gente ver no jornal, a mulher fala assim, e estava prometido por mês 20 milímetros. E aí choveu 60 mil, tá ligado? Que isso choveria em 5 meses. Então, isso aí é alteração. É o que mais acontece. É alteração. Essa porra tá errada, essa contagem deles aí. Então, Sempre tá errada. isso aí é alteração climática mais de impacto, vamos dizer assim, de consequência global e que está mudando algumas características e alguns fenômenos que já aconteciam que podem levar a chuvas mais fortes, chuvas mais concentradas. Então, isso
tá meio fora do nosso controle. Fora essas épocas, né? Que essas épocas aí, mais assim, de final de ano, início de ano, e virada, assim, os primeiros meses. O último mês do ano, mas assim, é a virada dos primeiros meses. Você tem uma zona de convergência do Atlântico que, assim, Isso. só existe um canal. Os ventos quentes que vêm da Amazônia, por que tá acontecendo mais esses fatos assim? Aqui na ponta da Bahia, e ali Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo alaga muito, um pedaço aqui grande de Santa Catarina, porque ali é um corredor. Ali é um corredor onde o vento quente que vem de lá colide com os ventos frios da ponta do mar aqui. E aí essas coisas nesse pedaço. Essas coisas são... Mandou. Mandou. Essas coisas, mas essas coisas, o tamanho, vamos dizer assim, esse controle, que na verdade não é bem um controle, a gente acompanha, né? A meteorologia é um acompanhamento. Acompanhamento, né? Ele acontece numa escala muito grande, maior do que uma cidade, um estado, até um país, né? E assim, isso é uma mudança de postura e de comportamento, teria que ser global para a gente voltar a regular, mas segundo aí vai ter textos da galera que mexe com essa parte meteorológica, que estuda mais essa questão climática, que vai dizer que isso vai acontecer mesmo porque acontece, por causa de eras glaciais, coisas que eu não vou saber explicar. E tem gente que acha que se o ser humano cuidar um pouco mais do planeta, que a gente pode... Você consegue chegar no que a gente chama de um equilíbrio dinâmico, que é fenômenos vão acontecer, mas eles são menos intensos. Tem que entender também que o Brasil Eles são é um país continental, né? Exato. Entendeu? É como os Estados Unidos. Você tem vários climas diferentes aos extremos dentro dos Estados Unidos, porque ele é um país continental muito grande também. Então ele atinge lá um pouco dos extremos nos polos, atinge mais aqui embaixo a parte de convergência, o Trópico de Capricórnio passa aqui em cima do Rio de Janeiro, tudo isso influencia. Os caras tá bom pra caramba. Ser geógrafo. Mas uma coisa que também eu vejo acontecendo também muito em jornal, que o pessoal passa, é tipo assim, relacionado a essas tal mudanças climáticas, né? Que a gente diz que quanto mais o mundo vai evoluindo, mais faz mais calor, tem esse tipo de pessoa que fala essas coisas. Mas, por exemplo, você vê no jornal assim, o cara falando assim, hoje fez um calor que não fazia há 35 anos. Isso. Hoje choveu aquela chuva que não chove há 50 anos. Isso. Quer dizer, um dia já choveu isso. Um dia já fez esse calor. Então, se fez há 50 anos. Isso aí é o acompanhamento, que aí é como as pessoas, essas chuvas podem já ter acontecido, mas aí como eu te falei, quanto mais tempo ela demora a acontecer, é porque isso é um evento pouco recorrente. Pode, algum fenômeno, porque, por exemplo, está influenciando, porque você tem as médias climáticas que são... Então você não entende que isso é um processo cíclico? Sim! Então, mas só que, por exemplo, como é que é feito esse acompanhamento? Você tem médias que é feito através de... Hoje, imagem de satélite, hoje um aparato técnico que eu não vou nem entrar no mérito. É feito o acompanhamento. E quando eventos assim podem acontecer, e normalmente eles estão associados a algum fenômeno, entendeu? Não é uma coisa... Por exemplo, você vai chegar e vai falar assim, no Rio de Janeiro chove todo ano, sei lá, 100 milímetros, um número qualquer. Não é? 100 milímetros choveu dia 17. Não, só pra ver, chove 230 em 3 horas. 17 de dezembro, filho, choveu. Porque olha só, esse número é importante. Porque pode chover num ano, você pode pegar um mês e chover, tô dando números só pra galera entender, 100 milímetros, mas chover 2. Não, mas chover, se você chove num mês 100 milímetros, devagarzinho, não enche nada. Provavelmente o sistema pode comportar. Mas se você chove esses mesmos 100 milímetros em 20 minutos, fudeu. Entendeu? Acabou, tá acabando. E a água vai procurar um caminho pra ir. Exatamente. Esses números é só pra você entender. O rio rola sempre em direção ao mar. É só pra entender. Então eles fazem esse acompanhamento e o que acontece? Poxa, pior de tudo que essa semana eu tive com o meu professor de meteorologia. Essa semana... Pós-doutorado? Não, foi da graduação. E eu posso, de repente, convidá-lo para um dia estar aqui. Seria interessante. E ele vai falar mais dessa parte meteorológica. E assim, o que acontece se você faz o acompanhamento das chuvas, né? Aí você chega lá e... você diz, todo ano no Rio chove. Números simples para todo mundo entender.
100 milímetros, 100 milímetros, 100 milímetros, 100 milímetros, 110, 100, 98, 100 milímetros. Tu sabe que o normal daquele lugar é estar nessa faixa. Se no outro mês chove o triplo, é porque alguma coisa tá meio fora do lugar aí. Entendeu? Algum fenômeno, alguma coisa pode estar influenciando. Mas também pode ter uma chuva. Aí também não quero entrar no mérito, porque aí envolve muito essa coisa meteorológica de... mas dos extremos que eu falei. A gente viu todo esse ano de 2021 que passou aí, a gente viu que nós tivemos uma seca extrema. O Pantanal vem sofrendo uma seca extrema já há anos aí, tá vindo mudando. Aí o pessoal quer falar que o problema é do governo ou que o problema é da população, mas não é do governo ou da população só. Gente, é o clima, a mudança climática em todo lugar. Nos Estados Unidos também acontece. Então, pega fogo direto, isso está aumentando cada vez mais. Há quem diga que algumas teorias, alguns caminhamentos de professores, artigos tem aí para você ler, que isso é cíclico da natureza, e há quem diga que o ser humano está influenciando no aquecimento global, que também pode ser, não vou nem discutir o mérito, porque aí eu vou estar colocando a minha opinião. Mas eu estou tentando puxar o assunto mais para um lado técnico. Voltando para os alagamentos nas cidades, grande problema do alagamento na cidade. Entendemos porque a chuva forte, agora fala os alagamentos. O que normalmente causa alagamento? Primeiro, aumento populacional. Com aumento populacional, o que você tem? Isso também. O que você tem? Impermeabilização do solo. O que é impermeabilização do solo? Aqui, onde a gente está, nosso estúdio fica de frente pra praia na Barra da Tijuca. Queria que fosse. Mentira, gente. Porra, Cancún. Se eu abrir a janela aqui e filmar pra vocês, você não tem noção. O sol que tá. Olha só. A qualidade da vista, porra. Aí, tipo assim, o que acontece? Com o crescimento populacional, você tem mais casas, desordem urbana, estradas. Não é nem questão de desordem urbana, pode ser ordenado. Você tem casa, você tem estrada, você começa a Gente. Não, Carro. Ouve, caceta! Caraca, tem nada a ver com os carros, gente. Tem a ver com impermeabilizar o solo. O que é impermeabilizar o solo? Hoje aqui era mato. Agora, é concreto. Então, essa área aqui... não vai absorver não água. absorve água. Então, a gente chama disso de impermeabilização do solo. Quanto mais gente tem, a tendência é ter mais casa, mais rua, mais loja, mais tudo, mais construção... Mais gente. Tá, já que tu quer gente, vamos botar gente. Então, e mais solo impermeabilizado. Quando você tem esse solo impermeabilizado, o que acontece com a água? A água tem uma coisa que a gente chama de a velocidade de escoamento. Então, se você chove num lugar onde tem árvore, mato, solo, a água tende a infiltrar no solo. Isso é apoiado pelas árvores que eu vou chegar lá, que aí é a minha parte de engenheiro florestal. Então, por exemplo, o que acontece? Se você mora numa cidade, vou tentar dar um exemplo aqui prático para a gente entender, e você tem 50% de área construída, você tem 50% de área que absorve aquela chuva. Se você constrói 70%, você passa a ter 30%. Essa água, ela não infiltra no solo. Até ela chegar no ponto onde que é o ponto mais baixo é o quê? O ponto mais baixo de qualquer lugar é o rio. A água sempre vai convergir para o rio. E hoje em dia também é um fator, né? Todos os rios hoje em dia são canalizados. Isso. Aí diminui a vazão do rio. Não. Porque antigamente o rio não era canalizado, o rio... Existe uma área chamada de área de preservação permanente no nosso Código Florestal brasileiro, que é você tem que manter uma faixa de área para cada rio arborizada. Que não acontece. Que não acontece. Agora saiu um novo, eu li no jornal aí que parece que estão aprovando, ou já aprovou, que em cidades não vai precisar ter mais área de preservação permanente. O que acontece? Essa área faz o quê? Desmatamento é o principal problema para alagamento. Então você tem uma cidade que você tem um rio cheio de meandros, que a água corre devagar numa velocidade. Então, se você tem árvores nesse lugar, as raízes, além da
da copa da árvore ela frear a velocidade da chuva, com que a chuva cai no solo, as raízes ajudam a fazer um sistema de infiltração de água no solo e retém a velocidade da água. Então, por exemplo, se você tem aqui, que nem o Fábio falou, topografia. Você tem aqui, normalmente, você tem os morros e no meio dos morros passa um rio, que é a parte mais baixa para onde a água vem. Se essa chuva cai aqui e esse lugar tem árvore, a água vai frear, ela vai infiltrar bastante e vai vir andando, limpando a água pelo solo e vai chegar uma água... um conta-gotas, ela vai dar uma parada na água vai chegar, essa água vai descer devagar até o rio. Se você tem tudo isso impermeabilizado por casas... Vai direto. Aquela água bate na telha, a velocidade que ela chega, aí normalmente toda a cidade, ela precisa de quê? Água. Então os rios estão inseridos na cidade, só que o rio era daquele jeito. Aí a galera canaliza, bota aquele rio reto, que aumenta a velocidade da água do rio. A água escoa mais rápido. E você começa a construir, permeabiliza isso aqui tudo. O que acontece? A água vem e aquele, vamos supor, se choveu 1000 milímetros, ele podia chegar a esses 1000 milímetros, chover, entrar, filtrar e chegar como uma água limpa no rio pra gente usar, ele chega em 2 minutos, vamos supor assim. Também não adianta, né? Essa velocidade de água que ela vai escoar os rios, que hoje em dia são canalizados. Vai estourar. Vai pro mar, vai o volume de chuva no momento tá muito grande. E ele vai bater lá no mar e já não vai ter mais como escoar. Você não consegue nem entrar no rio. Porque o rio, por exemplo, o rio, essa área de APP que a gente fala, o rio tem uma área de cheia, que ele está preparado para momento de cheia, ele encher, aí ele tem uma área úmida e desce. Então o ser humano pega e constrói, por causa da água, quer ficar muito perto, canaliza rio, constrói a casa dele do lado do rio, e as encostas, que é a grande captação de água e que tem esse processo de infiltrar e que filtra a água, ele perde essa capacidade. Construiu a tua casa no meio do caminho para onde a água vai descer. A água tá indo. Então, o que acontece? Desmatamento, inimigo número 1. Construir do lado do rio, canalizar rio, destruir a área de APP. Essa área, ainda tem mais. Essa área de APP que eu falei, que é uma área que deveria estar preservada às margens do rio, se o rio tem, por exemplo, 10 metros de largura, você tem que manter 30 metros de cada lado. Se ele tem mais que 10 metros... Aí tem as escalas até 100 metros de rio. Vai no barato lá em Relha. Não, aí o que acontece? Nas cidades aqui mesmo do interior do Rio de Janeiro, você vai nos lugares... Não tem. Tem casa na beira do rio, às vezes casa em cima do rio. Você vai nessas cidades aí, é tudo beirando o rio. E o que acontece? As pessoas às vezes constroem na área de cheia. Aqui mesmo na minha rua... as pessoas reclamam, alagou minha casa. Mas, pô, tu construiu numa área... A minha rua é um rio canalizado. Embaixo da minha rua, o rio continua ali. Mas aonde está a casa aqui do estúdio, tem um rio canalizado. E o que acontece? Tudo isso, tu vai pensando num conjunto de tudo. Barra da Tijuca um negócio desse. Não, você vai ver que... você vai ver que esse conjunto de coisas, assim, tentando explicar de forma bem simples, faz com que a gente tenha maior velocidade de escoamento. E esse escoamento, o que acontece? Pela velocidade da água ser muita, e você não ter... As raízes das árvores, elas fazem um efeito de ancoragem no solo, de lugares de encosta. Então, tipo assim, você tem as raízes principais e elas grampeiam o solo ali e não deixa o solo deslizar. Entendeu? Mas encosta que o pessoal desmata. Desmata, ela vai ficando solta. Como é que é? O solo, ele tem as camadas mais, vamos dizer assim, soltas que estão por cima até chegar na rocha. Quando aquela água começa... Se você tem um solo que a gente chama de raso, que ele não consegue absorver muita água, ele não tem as árvores para fixar, ele começa a se encher e pesar. Imagina que isso aqui está numa encosta. É só fazer um teste simples. Você pega uma pedra grande, redonda, você bota a pedra ali, bota um montão de areia em cima e joga a água. Vai começar a soltar, porque o que segura aquilo ali é a vegetação, sacou? Então, tipo assim, então é isso, esse conjunto de fatores. E o que acontece? Junto com isso, quando tem esse processo erosivo, né, da chuva levando os sedimentos do solo, eles vão levando tudo para a calha do rio. Aí vai assorear o rio, que é o quê? Juntar sedimento, e aí o rio vai aumentando a altura dele. E aí
Porque ele fica Isso embaixo. vai Ele dando a vai facilidade dele transbordar. ele vai né? perdendo calha. Entendeu o que eu tô falando? Essa margem que a gente chama de área de preservação permanente, conhecida hoje aí pela galera que trabalha com o meio ambiente como APP, faz esse papel também de segurar esse escoamento e não deixar assorear rio. Então, pensa esses mecanismos, mais a questão do volume de chuvas que a gente está vendo por conta que se diz das mudanças climáticas, essa coisa toda, e aí você junta impermeabilização do solo, diminuição da área de captação que a gente chama de cabeceira, caixa d'água que a gente chama, que são as florestas de topo de morro, que também são áreas de preservação permanente, APP. Aí você pega a retirada da mata ciliar que ajuda a evitar a erosão, mais o processo de urbanização. O que mais Canalização. acontece aqui no Rio de Janeiro, Ó. a gente construindo em encosta. Cada vez Não. as favelas estão subindo mais. Não, e quem está também na beira do rio, que canaliza rio, retifica rio. Isso tudo é um conjunto. Na China, não são só favelas. você né, sabia gente? que Vamos na lá, China- tem condomínios aí de pessoas também com Não. grana, que o cara, assim, o cara constrói ali aqui no Rio de Janeiro, no Jardim Botânico. Pô, se você construiu um condomínio no meio do caminho da onde a água escorre, pô, ó, Não tem como. e tem outra coisa, água é dinheiro, água é status. Todo mundo quer que na tua propriedade tenha água. Quem está na zona rural, entendeu? E tipo assim, e na zona urbana, todo quer ter mundo uma quer piscina. morar perto de... Uma quer ter uma piscina. piscina, não, quer ter uma lagoa perto, um rio, porque é status. Não, e também tem a teoria de que quanto mais perto da água, mais fresco fica. Né? Nem sei, esse negócio de ser fresco não é muito pra mim, não. Não, brincadeira à parte. Então, tipo assim, eu tava precisando, tava muito mas sério. também muito acho sério. que falta um planejamento grande, de repente, do pessoal, assim, Planejamento. saber aproveitar esse excesso de água que está acontecendo. Não sei, alguma maneira de, como o pessoal fez agora, né? Ué, eu vejo o pessoal postando na tá internet, concluindo. o pessoal nadando, aprendendo a nadar na enchente, Não, o pessoal, tomando como o banho. pessoal está Brincando de concluindo barquinho, agora, por Mas exemplo, aí é teve um esporte exemplo olímpico. aí, como o pessoal está concluindo essa obra de transposição do Rio São Francisco, por que o pessoal de repente não pode fazer uma obra para canalização desses lugares onde enche muito e de repente fazer de um jeito onde consiga ter reservatórios para você de repente estar acumulando essa água para reutilização de alguma coisa? De repente de uma empresa de limpeza municipal utilizar essa água para poder encher caminhões para limpar a cidade, para, entendeu? Então, o que acontece? A gente costuma a cortar árvore, construir no lugar errado, desmatar e depois culpar São Pedro. Entendeu? Coitado. A culpa não é de São lá. Pedro. A culpa não é de São Pedro. Então a gente tem uma responsabilidade aí na manutenção de floresta, na manutenção dessas faixas de APP que são extremamente importantes para esse regime hídrico. Porque também o que acontece? A falta d'água é resultante disso também. Por quê? Porque a água cai lá em cima e desce muito rápido, e aí então a gente tem muita água no momento. Em certos momentos do ano já Não tem, nenhum. porque essa água devia estar vindo devagarzinho por dentro do solo, sendo limpa, sendo filtrada pelo solo, entendeu? E chegar, se você pegar Aí um... chega aí embaixo, tu enche a garrafinha e desce. se você estiver Pô, já foi num lugar saudável, num habitat saudável, você consegue beber água. Vai ter alguma coisa ou outra? Mas não é... O nego bebe coisa no pior do barco. Hoje em dia aqui no Rio de Janeiro, antigamente você subia a serra aí para Petrópolis, Teresópolis, você tinha aquele lugar onde você podia botar tua garrafinha Exato, ali. entendeu? É uma água limpa, pura, que você Então, podia beber ali. você a região ali de São Lourenço, Minas, tudo É. testado. Então, tipo tudo- assim, água natural, purificada naturalmente. E assim, agora, por exemplo, água de bacia, que nem do Guandu, que é a água que o carioca bebe. Lá eu trabalho em Minas, a gente está fazendo reflorestamento em cima da água que corre para o Rio Guandu. E conheço o pessoal aqui, a gente conversou no megafone com a Alcione, que também faz recuperação para poder melhorar a água que chega, porque quanto pior a água que chega, ela tende a você precisar gastar mais dinheiro para deixar ela potável, né? Porque você tem que usar muito produto químico para poder limpar. Então tem uma série de coisas. Hoje em Belo Horizonte, que é uma cidade que é relativamente pequena, mas com muita construção, muito impermeabilizada, hoje não se constrói na cidade de Belo Horizonte. Se você tem um terreno, você só pode construir na cidade. 50% dele tem que deixar 50% impermeável. Há mais tempo atrás, a lei não era essa, mas tá tão impermeabilizada a cidade, e aí o que acontece?
aí tem uma série de outros problemas, né? Que aí você, além de enchente, isso interfere em trânsito, isso interfere numa série de coisas. Por quê? Porque você impermeabilizou muito, é uma cidade que a população é tão grande... Para pouco espaço. Né? Para pouco espaço. Então, esse é um problema. Espaço de absorção para água. Qual é a dica, então, que você dá para a população? Vou falar, antes da gente fechar, eu quero falar também da China. A China é um dos países que... E outros países europeus já estão fazendo a renaturalização do rio, que é desapropriando quem estava em volta do rio, tirando a canalização e entortando o rio todo de novo, para ele voltar a ter a velocidade que deveria ter, para os processos ecológicos ali acontecerem. A gente está fazendo tudo tão errado que o pessoal, todos os processos, o pessoal está voltando para trás. Mas vou te falar uma coisa, a lei ambiental brasileira ela é boa e, por exemplo, a gente não passou o perrengue que essa galera passou. Eles estão voltando, a gente não está tão mal nesse ponto. A gente ainda tem muita coisa a gente ainda tem, porque, por exemplo, é um país que aqui sobra água. Você chega lá em Israel, se tu, nego, falar assim, porra, vou lavar meu carro, o nego te mata. Porque, porra, tu não pode gastar água para lavar carro, que tal? Água é recurso. Porra, aqui a gente quando vai chover, tu joga o sabão em pó em cima e deixa chover, sai limpo. Entendeu? Então tem países assim que estão renaturalizando o rio, voltando com as propriedades, entendeu? Reflorestando as áreas de cabeceira, como eu falei, que é as áreas que absorvem a água e que filtram ela, faz a infiltração no solo, que cria toda uma dinâmica mais natural, que essa dinâmica natural, ela tem um ponto de cheia no rio, mas o rio ele já comporta, ele já tem aquilo ali, porque a gente tem período de chuva e período de seca, mas é tudo para você ter um fenômeno, um evento, na verdade, fora do comum, é muito mais raro. Entendi. Entendeu? Então, recado pra galera. Primeiro, não jogar lixo no chão. Exatamente. Entendeu? Lixo na rua, cara, é um erro. Entendeu? A gente tem que saber utilizar a própria água também, porque a gente desperdiça muita água aqui no Brasil, porque a gente ainda é abundante por pouco tempo, que já está começando a ficar caro, né? Então, a gente conhecer isso. Entender o papel, principalmente quem está em encosta, da vegetação. Não desmatar, porque, assim, eu entendo que às vezes a pessoa só tem aquele lugar para fazer uma casa, é complicado, mas saber que quando você está construindo uma encosta, você está correndo risco, entendeu? A gente entende que... É um pouquinho tanto da gente quanto dos nossos governantes, né? Justamente. Entendeu? Além da própria natureza. Exato. E claro, se a gente também, essa questão de governante é importante, por quê? Fazer cidades planejadas, bem dimensionadas. O Rio é uma cidade complicada, porque ela não tem muito... Ela teve um planejamento há muito tempo, mas é uma cidade que, tipo São Paulo, recebeu muita gente. O Rio é o Rio. O Rio é o Rio, né? Então, tipo assim, a gente sofre com as chuvas. Todo ano tem uma chuva que morre gente, que desliza um lugar, que para a cidade. Né? A gente passou isso agora recente, agora no mês de dezembro. Que parou. Normalmente essas chuvas eram em janeiro. Elas já estão começando a acontecer em dezembro. Espero que em dezembro, em janeiro também agora, não aconteça. Não aconteça. Não, se pelo menos trouxe para dezembro, menos mal. Agora, se já começa a ter em dezembro e continua tendo em janeiro, quer dizer, é sinal de que... Então, continua até com as águas de março fechadas. Então, gente, se atenta a isso aí. Tá? É difícil, é uma coisa difícil, é uma coisa de grande escala, mas se alguém aparecer na tua casa falando assim, pô, vamos plantar. É importante não cimentar tudo, entendeu? Plantar o quê? Não, árvores, né? Mas toda a vegetação... Se tu plantar isso aí, tá válido, né? Tá valendo. E tipo assim, não cimentar a sua casa inteira, impermeabilizá-la inteira. É sempre bom as casas terem lugar de área verde, um gramadinho, uma área onde entra um pouco a água infiltra a água no solo, entendeu? Porque isso está altamente vinculado ao crescimento populacional e a questão de ordenação urbana tem a ver com o nosso governante, mas nosso papel nesse contexto é evitar lixo na rua, jogar lixo, sabe? As pessoas não cuidam muito, não pensam muito disso e acabam contribuindo, e aí culpa São Pedro, gente. É assim, esse é meu recado. Temos que cuidar para os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos e assim vai. Então, gente, aproveita. Depois de todo esse recado, curte o vídeo,
compartilha, se inscreve no canal, segue a gente em todas as redes sociais e manda esse vídeo para seus amigos, para os seus familiares, para eles poderem estar cientes do qual a situação que o Rio fica nesse momento e por quê e como a gente pode melhorar. É isso? É isso, tentei falar num linguajar mais tranquilo possível aqui pra... Mas ficou técnico. Pra não ficar tão bonito. bonito. Pode suas dúvidas nos comentários que o nosso especialista Fábio... Vai estar respondendo a todo Tentei mundo. falar num linguajar que dê pra todo mundo entender assim e também tentar nas questões maiores, sabe? Show, Assim, show. pra gente não chegar no detalhe, mas existem detalhes sim, mas se a gente já caminhar nesse caminho aí de não desmatar, cuidar das áreas de preservação, a gente já tende a sofrer menos com a questão das enchentes. E deslizamento que é pior, que às vezes... Quer dizer, as enchentes também matam pessoas, né? Mas a gente está um pouco mais preparado. Agora, deslizamento não dá nem tempo da pessoa reagir e fugir. Isso é mais complicado. É mais E, complicado. consequentemente, jogar lixo no chão, né? Deixa também de ser uma questão ambiental só, mas também com uma questão de cidadania, né? Pensar no próximo e tudo mais. E saúde, né? E Doença, saúde, exatamente. que traz um monte de rato. E educação, não mergulhe né, no gente? rio. Um pouquinho de educação também vai bem. Vai bem. Exatamente. Então, deixamos o recado aí. Então é nesse clima alto. Podemos finalizar, então? Vamos pro nosso valeu característico. Tem algum recado para dizer pro povo? Mais? Mas, Acho que não agora não, não assim, tem como, é se quase um inscreve. tapa na cara. Não, Eu já falei. Fale para sua irmã se inscrever. Eu já falei que você já falou mais ainda. Você não chegou Então, pra no- fechar, curte, comenta, compartilha e tamo junto. De novo. compartilha! Faz 2 vezes. Mas se você fizer 2 vezes, você tira o curtir. Cuidado. Exatamente. E também deixa de se inscrever de novo. É isso se aí. você Então vamos lá. escreve de Então novo. vamos para o nosso Vamos valeu ficar muito característico. longo, hein? Valeu!